Vamos passar para o Ministério da Palavra. Eu quero ler 3 versículos com você, na verdade 4, né? João 16, a partir do versículo 7, ok? Fica muito ligado aí na leitura. Diz assim a palavra do Senhor: mas eu vos digo a verdade. Olha o que Jesus está dizendo: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Então, na outra tradução fala, melhor que eu vá. Ele está falando com os discípulos, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Agora olha o que diz o versículo 8 em diante: quando ele, o Espírito Santo, vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito, muito obrigado, Senhor, por esse dia tão especial. Ó Deus, nós estamos celebrando a encarnação do Senhor, quando Deus se fez carne e habitou entre nós. Ó Deus, não importa o dia exato que isso aconteceu, ninguém sabe, mas nós queremos celebrar isso. Um dia Deus se fez carne, habitou entre nós, viveu como homem, deixou a sua glória, venceu o pecado, viveu uma vida santa, sem pecado, por isso Ele pôde nos substituir na cruz. Muito obrigado por isso, Senhor, porque o Senhor morreu, o Senhor derramou o Teu sangue no nosso lugar. Obrigado porque o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou, o Senhor está assentado à destra de Deus Pai, reinando sobre o universo, e hoje nós estamos celebrando tudo isso. Obrigado em nome de Jesus, Senhor, e nós declaramos que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Proibimos Satanás de interferir, de atrapalhar, de distrair, em nome de Jesus, e nós clamamos nessa noite que o Senhor derrame sobre a igreja o Espírito Santo, e derrame espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus, amém, amém. Se você quer na sua oração, aplauda Jesus bem forte. Muito, muito bom, muito bom. Então Jesus fala assim, melhor que eu vá. Eu acho interessante porque ele começa dizendo assim, eu vos digo a verdade, né? Nunca Jesus deixou de falar a verdade, mas isso aqui é uma afirmação, é uma ênfase que ele está dando aqui para os discípulos, não é? Olha, eu estou falando sério, é isso que ele está dizendo, presta atenção, fica ligado no que eu estou dizendo, né? E ele fala isso, é melhor que eu vá. Claro que era melhor ele ir, porque ele como homem, ele estava limitado no corpo humano, não é? Jesus não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele diz assim, é melhor que eu vá, porque quando eu for, aí eu vou enviar o Espírito Santo, e ele estará sempre com vocês, mas não somente isso, ele estará em vocês para sempre, não é? Não só com vocês, como eu estive com vocês aqui como ser humano, mas ele estará dentro de vocês e para sempre, amém? E aí Jesus começa a falar várias coisas sobre o Espírito Santo aqui, né, em João 14 até o 16, por exemplo, ele diz assim mesmo, quando ele vier, coisas que o Espírito Santo vai fazer, a obra do Espírito Santo, ele vai dizer, ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Isso é obra do Espírito Santo. Você lembra, já sentiu isso? Quando às vezes você está numa situação, aconselhando alguém, ou vivendo alguma situação, e vem um pensamento, não é? Você lembra de um versículo, acontece muito isso comigo, você lembra de um versículo, rapaz, que nem passava pela sua cabeça, o Espírito Santo está trabalhando, ele faz você lembrar as coisas que Jesus ensinou. Jesus também vai dizer ali, ele vai dizer assim, quando ele vier, ele dará testemunho de mim, ele também vai dizer, ele vos guiará a toda a verdade. Não é? Jesus é a verdade, é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, e ele também fala que o Espírito Santo quando vier, ele me glorificará, amém, queridos? Então, essa é a obra do Espírito Santo, mas nós estamos falando aqui especificamente, o nosso texto é a continuação de tudo isso que eu disse, como obra do Espírito Santo, é isso que eu quero falar com vocês hoje. Ele vai falar assim, que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
não é? A pergunta é, como que essa é a obra do Espírito Santo, ok? Qual que é a obra do Espírito Santo? Me ajuda aí. Convencer o mundo do pecado, convencer o mundo da justiça e convencer o mundo do juízo. Irmão, quando você entender isso, essas três coisas, a sua vida vai mudar radicalmente. Quem está comigo aqui, ó? Você não pode perder isso aqui. Quando você entender o que significa isso, qual o seu papel nisso, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ser um crente comum. Você vai ser um crente diferenciado. Amém? Quando você entende esse papel do Espírito Santo e a sua parte nisso daí, ok? Então, como, né, que o Espírito Santo faz isso? Como é que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Jesus não está mais aqui para fazer isso. Ele não está mais aqui fisicamente, ok? Onde é que Jesus está? Porque às vezes confunde isso, né? Às vezes, a minha netinha perguntou ontem para nós, né? Ela perguntou sobre, como assim? São três deuses? Como assim? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Eu não estou entendendo nada. Não é? A gente falou, não, é só um Deus. Mas Ele se manifesta, não é? De uma forma triuna, né? Então, Ele se manifesta assim. Deus Pai, Ele está, a sua presença está concentrada no trono do universo, não é? Mas Ele está aqui também. Ele é Deus, mas onde é que está concentrada a presença dEle? No trono, amém? Onde é que Deus Filho está? Deus Filho está, é a Bíblia que diz, eu não estou inventando nada. Onde é que a Bíblia está? Onde é que Jesus está? À direita de Deus Pai, está na Bíblia, né? Então Ele está à direita, tem um trono ali e Ele está assentado à direita, não é? Então Ele está concentrado à direita. Mas Jesus está aqui também? Sim ou não? Tá. Deus Pai concentra a sua presença no trono. Jesus concentra a sua presença ao lado dele, à sua direita, no trono também. Agora, e o Espírito Santo está onde? Não vai dizer que é a esquerda, tá? Ele está aqui com a gente, no seu coração. Ele está concentrando a sua presença no seu coração. Quem está comigo aqui, ó? Amém? Agora, olha só, muito importante isso. Qual é a missão do Espírito Santo? Ele está aqui para convencer o mundo do pecado, da justiça. Como que ele vai fazer isso? Através de nós. Ele está enchendo a gente, nós estamos cheios do Espírito Santo, amém, queridos? Não é? Nós estamos cheios do Espírito Santo e Deus vai usar a nossa vida para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o meu tema com você nessa noite é trabalhando com o Espírito Santo. Por isso eu digo que a sua vida vai mudar, quando você entender, meu Deus, essa é a minha missão aqui, de ser parceiro do Espírito Santo na missão dele, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quero saber, como é que eu faço isso? Aleluia. Quem está pronto? Né? Então vamos ver lá. Então a primeira coisa, eu só tenho 30 minutos para conversar sobre isso com vocês. Eu quero obedecer aí, né? Porque logo depois vai ter a continuação, né? Aqui da cantata. Inclusive, parabéns pela cantata. Meu Deus do céu. Né? Eu estava arrepiado ali, aleluia. Muito bem, então vamos lá. Como que eu coopero, como que eu trabalho com o Espírito Santo nessa missão, nessa tríplice missão dele? Vamos ver. Então a primeira coisa aqui, grita aí, convencer o mundo do pecado. Qual é a primeira função do Espírito Santo aqui? Onde que o Espírito Santo está? Em mim. Então eu vou participar disso. Vamos ver. Olha o que diz então João 16:8. Quando ele vier, ele convencerá o mundo, grita aí, do pecado. Percebeu que não é dos pecados? É muito importante isso. Ele convencerá o mundo do pecado. Aí ele vai explicar, o próprio Jesus, versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Então, qual é o pecado que o Espírito Santo vai convencer o mundo? Do pecado, do mundo não crer em Jesus. Irmãos, é só esse pecado que rouba o céu. A Bíblia diz, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então o único pecado que nos tira do céu é o pecado de não crer em Jesus, não crer na obra dele, não crer que ele é Deus, que ele veio na terra, nasceu de uma mulher, cresceu, foi tentado em todas as coisas sem pecado, morreu no nosso lugar, derramou o seu sangue para pagar os nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia e foi assunto ao céu, ok? E está assentado à direita de Deus Pai. Quando eu creio nisso, eu sou salvo. Quem está comigo aqui?
Amém? Quando eu creio nisso. Agora a questão é essa. Então, pastor, beleza. Como que eu trabalho com o Espírito Santo nesse ponto? Qual é a minha participação nisso? Aqui é muito importante, porque olha o que diz Romanos 10, 9 em diante. Olha só. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, assim que é a salvação. Agora, da nossa participação, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Qual é a sua parte? Qual é a minha parte? É levar o evangelho para as pessoas, não é? Então a salvação não vai ser assim, não, pessoal, bora só para a igreja, a gente vai só curtir a nossa igreja, vamos louvar, vai ser muito legal, vai ter as apresentações lá, vai ter a nossa célula, é só isso que a gente vai fazer, porque nós já estamos salvos. Irmãos, nós não temos o direito de fazer isso, porque nós fomos salvos. Agora o Espírito Santo habita em nós. E o trabalho do Espírito Santo, de Deus Espírito Santo aqui, é convencer o mundo do pecado. E o mundo só vai ser convencido do pecado se nós abrirmos a nossa boca e pregarmos o Evangelho. Quem está me entendendo aqui? Eu estava lendo ontem, né? Hoje de manhã, hoje de manhã cedo, eu estava lendo, ou foi ontem, eu não lembro, mas eu estava lendo um sermão do Charles Spurgeon, ele falando da Lídia. Que a Lídia, olha só o que a Bíblia diz em Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia nos escutava. Escutava o quê? O que o apóstolo Paulo estava falando ali naquela reunião? O apóstolo Paulo estava com a equipe missionária, eles viram um lugar para eles orarem. Aí quando eles estavam ali, eles viram várias mulheres, e aquelas mulheres foram chegando, e ele começou a pregar o Evangelho. Isso que eu estou te falando, começou a pregar Jesus ali, começou a pregar da salvação, da vida eterna, que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, nós tínhamos que pagar pelo nosso pecado, mas ele disse, eu pago por eles. E ele morreu no nosso lugar, e aí ele ressuscitou no terceiro dia. O Paulo está falando sobre isso. Aí, olha o que a Bíblia diz. Então, certa mulher, chamada Lídia, nos escutava a pregação do Evangelho, e o Senhor lhe abriu o coração, para entender as coisas que Paulo dizia. Presta atenção, você fala, é a sua parte. Você não convence ninguém. De quem é a obra de convencer? É do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado de não crer em Jesus. Mas a minha parte é falar. Então, o Paulo estava fazendo a parte dele. Ele estava falando. A Lídia estava escutando. Mas o Espírito Santo abriu o coração dela e ela entendeu. Ela entendeu a nossa parte, né? A gente está com a nossa netinha aí, alguns dias com a gente. Aí a gente soube desse filme, né? Jesus, a luz do mundo. Uau, é um desenho animado, top das galáxias. Vamos levar ela lá, porque aí vai falar a linguagem dela, não é? E a gente levou a Chloe para lá, para o cinema. Mas, irmãos, eu estava o tempo todo ali em oração. Porque qual é a minha missão? A minha missão é falar o Evangelho para ela. Essa que é a minha missão. A missão de convencer a Chloe, com 6 anos de idade, do pecado que pode levá-la à condenação eterna, é do Espírito Santo. Então, eu mostrei o Evangelho para ela, levei ela para o cinema e mostrei o Evangelho. Irmãos, é muito bom para a criançada. Até eu chorei, né? Eu pensava que só eu que estava chorando ali para o lado da Mila. A Chloe, vovó, por que você está chorando? E é um desenho. Mas, irmãos, nós pregamos o Evangelho para ela ontem à noite. Ela veio no carro fazendo um monte de perguntas. Mas não tem sentido. Como assim ele ressuscitou? E a gente foi explicando para ela o Evangelho. Irmão, essa é a nossa parte. Quem quer cooperar com o Espírito Santo na tríplice missão dele? Então a primeira missão é convencer o mundo do pecado de não crer em mim. Agora nós temos que abrir a nossa boca. Outro exemplo que eu acho tremendo, na casa do Cornélio, Atos 10, 44, fala que Pedro ainda falava. Que é que o Pedro estava falando na casa do Cornélio? Leia a sua Bíblia. É um dos melhores e mais completos sermões da Bíblia, do Novo Testamento. Pedro falando sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a ressurreição. É lindo o sermão dele. E aí o Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então a nossa missão é falar, a nossa missão é pregar. O Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Amém, queridos? Olha o que diz 1 Coríntios 1:21. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não é? É o que foi para Chloe ontem. Não faz sentido isso. A loucura da pregação. Irmão, igual o meu amigo falando para mim, eu pregando o evangelho para ele, muitos anos atrás e tal, e eu pregando para ele, meu colega de trabalho, ele disse: como assim? Como? Você está me dizendo que a Maria engravidou do Espírito Santo? Que loucura é essa? Pois é, engravidou mesmo. E você acredita nisso? Em quê? Que não teve participação de um homem, que foi o Espírito Santo que engravidou ela? Claro que eu acredito, porque até eu consegui fazer isso. Não é? Como que Deus, o Espírito Santo não pode fazer? Ele pode fazer qualquer coisa, Ele é Deus, Ele criou o universo. Ele pode engravidar uma mulher. Jesus não podia ter a semente de Adão que estava contaminada. Tinha que ser a semente pura do Espírito Santo. Mas tinha que nascer numa mulher. Tinha que ser numa mulher. Para que ele fosse ser humano. E fosse tentado em todas as coisas. Senão não valia. Ele não veio como um fantasma. Ele veio como um homem. 100% homem. A Bíblia diz lá em Filipenses 2 que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Ele veio como homem, completamente. Quem está me entendendo aqui? Amém, queridos? Então, a primeira coisa, irmão, ei, quem quer servir? Quem quer trabalhar com o Espírito Santo? Queridos, eu quero saber, quem quer trabalhar? Não é? Então, eu trabalhei ontem com a Meila, com a nossa netinha. E você pode trabalhar, por exemplo, nos ministérios da igreja, não é? A gente estava aqui ouvindo, né? Olha, a música é uma pregação tremenda, né? A música, como que a música é uma pregação do Evangelho? Vocês estão cantando aí, o Evangelho está sendo pregado pela música, e o Espírito Santo então tem material para revelar. Então ele pode convencer as pessoas pela música. Por exemplo, nós estamos aqui, tem um monte de criança lá trabalhando, irmãos, eu inclusive estou todo arrepiado, sério, porque aquelas crianças estão ouvindo o Evangelho, a palavra de Deus na linguagem delas ali. Tem gente pagando preço ali. Eu estava até conversando com a Nai hoje, né, que às vezes não tem gente, às vezes não tem gente, e aí ela tem que ficar de manhã e à tarde. Ela falou: pastor, faz tempo que o senhor não me vê na igreja, né? Não desviei não, é porque eu estou lá embaixo de manhã e à noite, às vezes. Falei: não, Nai, está errado. Está errado, nós precisamos de mais gente para trabalhar com as crianças. Meu Deus, porque quando você prega o Evangelho para eles, o Espírito Santo convence do pecado. Aí o que acontece? Você está trabalhando com o Espírito Santo, você é parceiro do Espírito Santo nisso aqui, meu irmão. Não é? Então, muito importante, por exemplo, a dança, não é? Muito tremendo. Você prega o Evangelho com o corpo. Esse pessoal que está trabalhando aí na atmosfera, a gente chega, às vezes na chuva, o pessoal traz a gente de guarda-chuva aqui, não é? Auxilia você em tudo. Meu Deus, são servos. Você está pregando o Evangelho, não é? Quantas pessoas já deram testemunho que veio para a igreja meio a contragosto, porque a mulher queria que ele viesse, porque não sei o que, ele veio aí. Quando ele viu o carinho que ele foi tratado, não é? Aí o cara já veio quebrantado, o cara já veio quase crente, já entrou na igreja quase crente, só por causa do tratamento. Rapaz, o que é isso? Esses caras estão me tratando desse jeito, como assim? E aí tal, e é impressionante, irmãos, a atmosfera, não é? E aí cuida de todo mundo, o cara já está pronto. O cara senta ali, rapaz, o pastor mal começa a pregar, já vem o Espírito Santo, já convence ele, igual na casa de Cornélio. Quem está comigo aqui? É isso, é trabalhando. O ensino, nós temos várias turmas na igreja, né? Por exemplo, a gente tem classe de educação financeira, familiar, né? Nós temos professores, o Thiago, a Natália, a Mari, eu, não é? E nós precisamos de mais professores para essas classes. Classe de criação de filhos. Criação de filhos à maneira de Deus, treinando filhos pela palavra de Deus. É tremendo demais isso. Precisamos de professores para trabalhar junto com o Espírito Santo. Vocês estão comigo aqui? Não é? Nós precisamos de casais que façam. O Alan está fazendo agora uma turma, né? O Alan com a Pri estão fazendo uma turma de treinamento de casais. O Aliança, o curso Aliança. Irmão, tem tanta coisa para a gente fazer, tem tanto trabalho. Então, quando você está de alguma forma fazendo com que o Evangelho chegue ali, não é sua função convencer. Não se frustre, não se responsabilize por convencer as pessoas. A sua missão é só pregar de alguma forma.
não é? É expor a pessoa. Às vezes você só trouxe uma pessoa para o culto, você trabalhou. Vamos lá, vai ser muito legal, depois a gente come aquela pizza, não é? Aí a pessoa vem, rapaz, a palavra de Deus é pregada, o evangelho é pregado, isso é parte humana. Isso é a parte humana, não estou aqui para convencer ninguém, a minha função é só pregar. Aí essa pessoa, rapaz, o Espírito Santo abre o coração dela, a espada do Espírito entra poderosamente e mata o velho homem miserável, desgraçado, não é? E aí vem o novo nascimento, a ressurreição do novo homem, aleluia, e aquela pessoa é salva. Todos nós trabalhamos, a atmosfera participou, o Kids participou, cuidou das crianças ali, a dança participou, o louvor participou, o pastor participou. Irmão, a pedrinha vai ser dividida entre todos nós, diga glória a Deus. Quem quer trabalhar com o Espírito Santo? Então, como é que o Espírito Santo convence o mundo do pecado? Onde é que o Espírito Santo está? Em você. Fique esperando, irmão, que alguém faça isso por você. Faça a sua parte. Segundo lugar, vamos avançar. Segundo lugar, grita aí, convencer o mundo da justiça. Convencer o mundo do pecado. Você já entendeu qual é o pecado, de não crer em Jesus. Agora, convencer o mundo da justiça. Olha só o que diz João 16:8. Quando ele vier, Jesus falando, quando ele vier, ele convencerá o mundo da justiça. E ele explica no versículo 10, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Então presta bem atenção, que é muito lindo isso. Eu acho tremendo demais isso, irmão. Por isso que eu digo, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, quando você entender isso. Porque o que significa quando Jesus fala assim, olha, o Espírito é melhor que eu vá. É melhor que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado através de vocês. Vocês vão pregar e ele vai fazer a parte dele. Te dei alguns exemplos. Agora, a segunda coisa que ele vai dizer é, ele convencerá o mundo da justiça. Da justiça porque eu vou para o Pai. O que significa isso? Então presta atenção. Então Jesus veio como homem, não é? A Bíblia diz que ele era o mais desprezado entre os homens. Nele não havia formosura alguma, não é? Então, ou seja, era um homem, ele era tão comum, que muita gente, até os irmãos dele não acreditavam nele, não é? Ele nasceu num coxo de um animal, né? Ali que ele não foi berço de ouro, foi berço de pau, talvez, né? Ou de palha. E assim ele foi crescendo como uma criança absolutamente normal. Ele deixou a sua glória, Deus no nosso meio, vivendo como homem, cumprindo toda a justiça, se submetendo aos seus pais. Lucas capítulo 1 fala que ele se submetia aos seus pais, se submeteu às autoridades romanas mais corruptas, acreditem se quiser, do que os governantes do país, do nosso país. Ele se submeteu. Ele se submeteu ao João Batista, que era uma autoridade espiritual. Não, ele foi incrível. 100% homem. Aí chegou o dia que ele teve que morrer por nós. Então ele estava pronto, não é? Ele estava pronto. Aí ele derramou o sangue dele sobre o nosso pecado. E aí o nosso pecado foi perdoado nele. A Bíblia diz que ele se fez pecado no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, irmãos, isso é muito sério. Então, quando Jesus fala assim, olha, ele convencerá o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai, ou seja, o Pai. Então, quando ele morre, aí ele ressuscita. Isso é muito importante, porque a ressurreição de Jesus prova que o sacrifício foi aceito. Quem está comigo aqui? Amém? Então, quando ele ressuscita, é porque o sacrifício por nós foi aceito. Mas quando ele é assunto ao céu, e ele subiu debaixo de 500 testemunhas, tinham 500 pessoas assistindo à assunção dele. O apóstolo Paulo diz isso, 2 Coríntios. Fala que 500 pessoas estavam vendo ele, e ele foi subindo. E, irmãos, ele está sentado à destra de Deus. Então, é isso que ele está dizendo. A justiça, Deus precisava condenar, Deus precisava punir o nosso pecado. Vocês estão me acompanhando? Como que ele fez isso ou não? Se ele não fizesse isso, ele deixava de ser Deus, ele deixava de ser justo. Ele tinha que cumprir a justiça dele, porque o salário do pecado é a morte. Nós tínhamos que morrer. Então Deus cumpriu a sua justiça, mas ele cumpriu a sua justiça no Filho dele. Uau!
Uau! Isso me quebranta, isso me quebra. Entende? Isso me emociona. Ele não tinha nada a ver com isso. E aí, Deus então pegou os meus pecados e colocou nele. E castigou ele duramente. Duramente, né? É muito forte isso. Ali no filminho ontem, né, irmão? No filminho ontem, quando ele é preso. Quando ele é preso. Quando ele é duramente chicoteado. Quando ele recebe a coroa de espinho. Cusparadas no rosto. Quando ele é humilhado. Tudo isso era para a gente passar. Ele passou no nosso lugar. Aí, irmão, presta atenção. Quando ele disse está pago na cruz, ele disse está consumado, a palavra é tetelestai, que significa está pago. Então, a justiça de Deus foi feita. Então, nós fomos perdoados e considerados justos. Isso é muito importante, nós fomos justificados. Eu quero te dizer uma coisa. Diante do juiz do universo, você é justo. Vocês não entenderam, vocês não entenderam. Irmão, o dia que você entender isso, o dia que você entender isso, a justificação, rapaz, é por isso que a Bíblia diz que nós temos livre acesso à sala do trono, ao santo dos santos, nós, eu e você. Por quê? Porque nós fomos justificados, porque nós fomos considerados justos, aleluia. Não pela nossa justiça, mas pelo sangue dele. A Bíblia ainda diz assim, que é para a gente entrar lá com ousadia, cabeça erguida, com ousadia, não fiados na nossa justiça, mas no sangue do seu Filho, aleluia. É muito louco isso. Irmãos, está resolvido o problema. Amém? Isso é justificação. Agora presta atenção, peraí, pastor. Mas, então eu posso, Jesus morreu, e agora, então eu posso pecar? Não, irmão, você não quer mais pecar. Você vai pecar, igual eu. Mas se você nasceu de novo, se você for justificado, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu quero que você repita essa frase. A santificação. Grita com fé, a santificação. É uma evidência. Diga, é um selo da justificação. Se você foi justificado, ou seja, se você nasceu de novo, se você foi salvo, tudo isso é sinônimo. Ser justificado, ser salvo, nascer de novo. Se você foi justificado, você quer ser santo. Quem está comigo aqui? E aqui que você trabalha com o Espírito Santo, presta atenção. Peraí, pastor, eu não entendi como que eu já entendi a primeira. Porque o trabalho do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Entendi, eu prego o Evangelho e ele convence, entendi. E como que é a segunda? Se você foi justificado, você quer se santificar. Você não quer, mesmo que você, às vezes você conta uma meia verdade, você fica mal. Isso é o Espírito Santo em você. Você não presta mais para o mundo. Você não presta mais. Não é? Você está ali fazendo uma conversa ruim, uma conversa que não está edificando, uma conversa que você fica mal. Você está ali no seu computador e você vê uma imagem que te atrai, porque você é homem, ser humano, te atrai. O seu corpo quer aquilo ali. Você sabe, eu não vou entristecer o Espírito Santo. Sai correndo de lá, mesmo com vontade. Irmão, isso é evidência de que você nasceu de novo. Sabe, você não é salvo porque você disse, eu aceito Jesus. Ou você não é salvo porque você frequenta uma igreja. Você é salvo porque você nasceu de novo. Tem uma nova natureza em você que não quer mais pecar. A Bíblia diz que nós não estamos, que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Olha só, meu Deus. Meu Deus. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele não pode mais me dominar. Porque eu não vivo mais debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. A graça me capacita. Ela me dá força para eu vencer o pecado. Amém? Tá ligado? Tá ligado? Eu lembro, irmãos, é uma das coisas que eu mais me impressiono. Eu era viciado em cocaína. Você não sabe o que é isso. Tu sabe, não sabe? Eu era viciado. Você não sabe, irmão, nunca queiram ter um filho. Orem para que isso não aconteça nunca. Viciado em cocaína. Viciado em maconha, viciado em álcool. Aquilo me dominava. Eu tinha crise de abstinência porque eu pensava que eu ia morrer. Entende o que eu estou falando? Quando eu passo nessas ruas e eu vejo essas pessoas nesse estado, eu sempre acontece uma coisa dentro de mim, porque eu sinto tanta gratidão ali, porque eu sei que não fui eu, foi o Espírito Santo em mim, que me capacitou. Que está me entendendo? Foi a graça dele em mim que me deu força.
E não foi fácil, irmão, não foi assim, ó. Não foi assim, Gabriel. Tipo, rapaz, não estou nem aí, eu não sinto mais nada, eu não sei o que aconteceu comigo. Não foi assim. Eu continuei querendo. Eu continuei querendo muito. Está entendendo? Só que tinha uma força dentro de mim. Tinha algo diferente dentro de mim que eu era capaz de vencer. Diga assim: o pecado não tem mais domínio sobre mim. Quem está comigo aqui? Aplique isso para o seu pecado, pessoal. Credo, pastor, vira essa boca para lá. Tá bom, então aplique você. Para o seu pecado pessoal. Não é? Amém? O pecado não tem mais. Agora vamos lá, como é que eu coopero, pastor? Como é que eu trabalho com o Espírito Santo? Irmão, a sua vida vai ser a Bíblia que essas pessoas vão ler. A santificação, que é fruto, que é o selo da justificação, porque você foi justificado. Então quando Jesus diz assim mesmo, que o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça, porque eu vou para o Pai, ou seja, está pago. E aí a justificação, ela vai produzir essa santificação em mim, e as pessoas vão ver. As pessoas vão ver minha mudança, vão ver minha transformação. Vocês estão comigo? E elas vão dizer: uau, o que aconteceu com esse cara? Como assim? Como assim? Não é? Como que esse cara venceu as drogas? Como que esse cara venceu o pecado? Esse cara miserável, como que ele... Quem está me entendendo? E você está trabalhando para quem quer trabalhar? Para o Espírito Santo. Quem quer trabalhar com o Espírito Santo, amém, queridos? Vou terminar. Vocês já entenderam? Então, a segunda coisa. Então, convencer o mundo do pecado, de não crer em Jesus. Convencer o mundo da justiça, porque ele foi aceito pelo Pai no céu. Então ele pagou pelos nossos pecados, Deus aceitou o sacrifício, nós fomos justificados, e essa justificação produz em nós santificação. E o mundo vai ver isso, e o mundo vai acreditar nele, por causa do nosso testemunho. Quem está me entendendo aqui? Amém? Amém? O exemplo que eu dou na Bíblia é o apóstolo Paulo, preso, e aí por um crime que ele não cometeu. Já pensou? Você preso por um crime, condenado à morte, na verdade, por um crime que ele não cometeu, vai morrer no outro dia. Não é? Está lá preso no tronco, no cárcere interior, onde eram os prisioneiros de crimes hediondos, iam para lá. E aí ele está preso ali, ele e o Silas. E meia-noite, irmãos, ele todo arrebentado, ensanguentado, sofrendo com aquela angústia. Puxa vida, eu não fiz nada, eu só libertei uma moça endemoninhada, e por causa disso eu estou sendo preso. Aí, irmãos, eles começam a cantar. Uau! E eles começam a cantar, irmãos, a Bíblia diz que se rompem as algemas, o ferro quebra, tá! Pensa, mas aí eles não podem sair de lá, porque tem uma cela. Aí tem um terremoto que quebra as celas da prisão, e abre-se todas as celas da prisão, e todos os presos podem ir embora, mas o Paulo ali, ele assume a liderança os caras estão tão impressionados com ele, irmão, porque no meio dessa tribulação todo o cara está cantando e louvando a Deus. Estão comigo aqui? A justificação produziu aquela santificação profunda nele. Ele está cantando, dando graças a Deus, que os presos falam assim: rapaz, é seu Paulo? Seu pastor Paulo? Abriu tudo aí, é para a gente fugir? O Paulo diz: ninguém se mova, ninguém foge, porque a gente não vai ser contra a lei. Então a gente vai sair daqui de acordo com a lei. A gente não vai descumprir a lei dos homens. Meu Deus, isso é muito louco. Aí quando o carcereiro vê que todo mundo está do lado de fora, que todo mundo saiu da sua cela, ele quer se matar, ele pega a espada para se matar, porque era assim que os carcereiros pagavam com a vida se alguém fugisse. Quando ele vai se matar, o Paulo diz: para! Não faça isso. Não faça isso, nós estamos todos aqui. Uau! O cara diz assim: que é isso? Por que esses doidos não fugiram, maluco? Que é isso, cara? Paulo diz: não, eu vou sair daqui de acordo com a lei. Se Deus não mudar a lei para eu sair daqui, eu morro. Mas eu não vou ser contra a lei. Santificação. A santificação é fruto da justificação. O cara ficou tão aleluiado, o carcereiro, que ele se prostrou no chão e disse: o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para eu ter o que vocês têm? O que é que eu preciso fazer? E o Paulo prega a palavra para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Lembra?
né? A palavra, ele prega a palavra, e o Espírito Santo convence o cara, e toda a família do cara é salva e batizada. No outro dia, os caras lá estão lá, os juízes estão lá, dizendo: seu Paulo, perdão, cometemos um erro, não é? Nós queremos lhe pedir perdão e queremos que você pode ir embora, vai embora, você está liberado, está tudo bem, vai embora. Só vai embora da cidade, por favor, para não ter mais problema. Vai embora da cidade, tudo bem, vai embora. Quem está me entendendo aqui? Diga: ele convencerá o mundo da justiça, através de você. E aí, para terminar então, a última coisa, grita aí: convencer o mundo do juízo, convencer o mundo do pecado. Qual é o pecado? De não crer. Como que o Espírito Santo vai fazer isso? Através de você, tá? Qual que é a segunda missão do Espírito Santo? Convencer o mundo da justiça. Da justiça porque ele foi para junto do Pai, e está tudo pago, está tudo certo. E como que o Espírito Santo vai fazer isso? Através do meu testemunho, da minha justiça. As pessoas vão ver isso em mim. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E para a gente terminar, convencer o mundo do juízo. Acho muito louco isso aqui. João 16:8 fala assim: olha, quando ele vier, ele convencerá o mundo do juízo. Aí ele explica no versículo 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo, quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Jesus que falou isso. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Irmão, isso aqui é muito poderoso. Por isso que eu te disse, sua vida não vai mais ser a mesma. Quando você entende isso, rapaz, eu estou trabalhando com o Espírito Santo, não é? E ele está convencendo o mundo do juízo. E ele está dizendo que do juízo, porque o príncipe deste mundo já era, foi derrotado na cruz. Olha o que diz Colossenses 2,15. Ele despojou todo o principado e potestade, publicamente os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Quem está me entendendo? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Irmão, Deus não está lutando com o diabo. Jesus não está numa guerra de braços, né? Como é que chama? Queda de braço com Satanás. Ele já está derrotado. Vocês estão comigo aqui? Agora, peraí, pastor, como é que eu participo disso? Já entendi como que eu participo do primeiro, de convencer o mundo do pecado. Eu tenho que pregar o Evangelho, o Espírito Santo convence. Já entendi como que eu participo do segundo. Ele vai convencer o mundo da justiça, através do meu próprio testemunho, porque a justificação em mim produziu santificação. Entendi. Agora, como que eu trabalho com o Espírito Santo nesse terceiro ponto? Irmãos, escuta bem isso aqui é tremendo. É você exercendo a sua autoridade espiritual contra Satanás. Ele já está derrotado. Mas olha o que diz Romanos 16:20. Como é que eu faço isso, pastor? Olha o que a Bíblia diz. Eu amo esse versículo. E o Deus da paz, aleluia, ainda bem que é o Deus da paz, né? É o Deus da paz. Você está na igreja certa, eu estou brincando. Eu estou brincando. Fala aqui, o Deus da paz, em breve, quando? Esmagará a Satanás. É isso que está escrito? Debaixo, todo mundo aí. Faz cara de mal. Como que o Espírito Santo vai convencer o mundo do juízo, ou seja, de que Satanás já foi derrotado, não é? De que o príncipe deste mundo já foi julgado, condenado e derrotado, ele já foi despojado, Jesus já triunfou sobre ele, está tudo resolvido. Como que o Espírito Santo vai convencer o mundo? Quando você toma a sua autoridade e você exerce a sua autoridade espiritual contra Satanás. Vocês estão comigo aqui? Isso aqui é muito poderoso, irmãos. Olha o exemplo do próprio Jesus. Olha o que diz Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha, todos os oprimidos do diabo, Jesus ia exercendo a autoridade dele. Ah, mas era Jesus, mas ele disse: eis que vos dei, Lucas 10:19, eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e em todo o poder do diabo, e nada vos causará dano. Posso ouvir um glória a Deus? Imagina, irmão, o crente com medo de despacho, de macumba, o crente com medo do escuro. Já viu? O crente, a gente foi para uma viagem missionária, e o pastor lá, o irmão lá, com medo de dormir no escuro.
Quase que eu canto aquela música da Ana Paula para ele, né? Não tenho medo do... Estou brincando. Irmão, que isso? Como assim, cara? Não, é porque... Irmão, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Ei, pastor. Ei, pastor. O príncipe deste mundo já foi julgado e condenado. Ele está lascado, ele está preso, miserável, derrotado. Nós só precisamos exercer nossa autoridade em nome de Jesus. Amém, queridos? Medo do Satanás, porque eu fico impressionado, né? Que, rapaz, é um Satanás que eu não conheço. Né? Eu falei que eu preguei uma vez, né? Como é que era mesmo o tema lá, amor? Era o diabo que esses crentes creem. Cara, não é o mesmo diabo da minha Bíblia. Porque o diabo da minha Bíblia, ele já foi julgado, condenado, está debaixo dos meus pés. Ele foi despojado, não é? Todo principado e potestade já foi despojado. Jesus já triunfou sobre eles na cruz, acabou para ele. Entende? Agora, o diabo, ele é um enganador, né? A palavra diabulo significa enganador. Ele fica te enganando aí. Então, aí o crente fica com medo do diabo. Não, irmão, não é? Até eu falei de manhã de uma situação lá que aconteceu em Belém. Eu era pastor de uma igreja lá bem pequena, e aí tinha um irmão lá que de vez em quando aparecia, Samuel o nome dele, mas ele faltava mais do que ia no culto, ia de vez em quando e tal. Aí um dia ele falou ali, né, que a esposa dele estava muito doente, ela estava doente há muito tempo, ela estava com câncer terminal, ela já tinha sido desenganada pelos médicos, ela já tinha sido mandada embora para casa, não é? E era um câncer nos ossos, só que já estava saindo, né, pela carne dela, a coisa já tinha generalizado. Irmão, essa moça, era uma situação muito feia. E um irmão da igreja, ele nem era pastor na época, hoje ele é um dos grandes pastores da Past Church em Belém, mas na época ele nem era pastor. Ele foi lá visitar essa família. Irmãos, quando ele viu aquela situação daquela moça que já cheirava mal, aquela situação terrível, que já tinha sugado todo o dinheiro da família, né? Já era pouco. Irmãos, esse pastor ficou tão indignado que ele fala que ele foi possuído pelo Espírito Santo, que ele colocou foi o mãozão em cima da ferida purulenta lá, em nome de Jesus. E ele começou a orar em cima daquela mulher lá, e ele expulsou aquele espírito de enfermidade, não é? E o que aconteceu? Nada. Irmãos, mas em uma semana aproximadamente, aquela mulher que nem levantava mais, levantou. Ela estava se sentindo melhor. Levantou, todo mundo, meu Deus, como assim? A mulher já estava, parece uma caveira ambulante. Rapaz, ela levantou, e ela foi começando, voltou a comer, e foi se alimentando, e foi se recuperando. Rapaz, e outra semana ela já estava, e ninguém acreditava. Rapaz, a mulher, aquela ferida foi cicatrizando, que não sarava mais a ferida, aquilo foi cicatrizando. Rapaz, a mulher foi ficando top das galáxias, aleluia, e foi curar. Tem todos os papéis dessa mulher. Dionísio é o nome dela, Samuel. Eles viraram empresários no ramo de açaí. Eles exportam o açaí do Pará para o mundo. Viraram empresários. Rapaz, um negócio muito doido. Agora, o que é que eu quero te dizer com isso? Quando o pastor Ademir exerceu aquela autoridade sobre aquela situação, irmão, primeiro, na cidade dela, chama Maracapucu, todo mundo veio ver, a Dionísio foi curada. Aí todo mundo viajava de barco para ir lá, para ver a Dionísio. Quando eles viram a Dionísio, rapaz, eles aceitavam Jesus. Irmão, nós temos uma igreja em Maracapucu fortíssima, que nasceu por causa desse milagre. Vocês estão me entendendo? A igreja ali de Outeiro, daquela ilha de Outeiro, se tornou a segunda igreja. Eu não sei como é que está agora, mas era a segunda igreja de Belém, de tanto que essa igreja cresceu. Vocês estão me entendendo? Alguém que entendeu que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, ele não tem mais poder nenhum. Toda a autoridade foi dada a Jesus, e ele disse: eis que vos dei essa autoridade. E nós temos que exercer essa autoridade na nossa casa, nós temos que exercer essa autoridade no nosso casamento, na nossa família, entre os nossos amigos, sobre nós mesmos, irmãos. Para com isso. E o mundo,
Vai crer, é assim que você coopera com Jesus. Pastor, o que é que essa palavra tem a ver com o Natal? Tudo. Porque eu pensei numa palavra que fosse dar um presente para o aniversariante. Se você hoje falar assim: Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero pregar o Evangelho, de qualquer forma, trabalhando na igreja, de qualquer maneira, eu quero fazer alguma coisa, porque eu entendi, porque o Espírito Santo veio convencer o mundo do pecado. Eu quero ser um testemunho aonde eu for, não é? Da justiça de Deus. E eu quero exercer a minha autoridade no nome de Jesus. Entendi, não estou com medo não, eu vou para cima. Eu vou para cima, aleluia. Quem quer trabalhar com o Espírito Santo? É esse presente que eu quero te propor nessa noite, da gente dar para o aniversariante. Né? Porque a gente faz assim, noite de Natal, aí a gente, Jesus nasceu, aquela coisa muito lindo, mas no final, só a gente que sai abençoado. A gente veio ver os nossos filhos, foi muito legal, né? Jesus morreu pelo meu pecado, aleluia, glória a Deus, posso pecar mais. Mas hoje, você está aqui para dizer: Espírito Santo, eu quero doar, eu quero dar a minha vida, quero dar minha influência, quero dar meu trabalho, eu quero cooperar com a tua tríplice missão, quero ser teu parceiro, teu sócio. Quem quer ser sócio do Espírito Santo? Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Eu quero